cantamos, né? Eu te amo mais que a vida. Quanto nós precisamos que isso seja uma realidade, né, no nosso viver. Mas cremos que o Senhor, Ele mesmo, está edificando a sua igreja. E nós, individualmente, somos membros desse corpo, né, que Ele está edificando. E graças ao Senhor, porque podemos chegar diante dessa mesa, nos reunir em torno dessa mesa, cantar e adorar o nome do Senhor e participar da vida do Senhor, que Ele derramou para nós, né, para a nossa edificação. Aleluia. Vamos estar orando ao Senhor. Graças te damos, Senhor, pela riqueza desse privilégio de sermos este povo adquirido, esse povo comprado pelo precioso sangue do Senhor. Obrigado, Senhor, porque não há da nossa parte qualquer merecimento, Senhor. Mas em tudo, a graça do Senhor é que nos tem alcançado, Senhor. Por isso nós adoramos ao Senhor, por isso nos prostramos diante de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pela certeza da eleição, pela certeza do amor do Senhor, pela certeza que aquele que começou em nós a boa obra há de completá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor, com essa alegria e com essa confiança, essa viva esperança que nós nos reunimos e para adorar e glorificar o Teu santo, glorioso e eterno nome. Amém, Senhor. Antes de participarmos da mesa, gostaria de estar partindo com os irmãos uma palavra de exortação. Não é nada diferente do que já temos ouvido nesses dias, mas creio que o Senhor quer realmente gravar nos nossos corações, nos fundamentar nisso. Abra sua Bíblia comigo na Epístola de Judas, no versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Versículo 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões, são estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. O nosso amado irmão Judas, né, servo do Senhor Jesus Cristo, como ele se apresenta aqui, ele fala que ele queria escrever aos irmãos acerca da salvação que era comum a todos eles, mas ele se sentiu obrigado a corresponder com os irmãos, exortando eles a batalhar, né, diligentemente pela salvação, pela fé, né, que uma vez foi entregue aos santos.
Aqui nós vemos que havia aquela preocupação no coração daquele irmão colocada pelo Espírito Santo do Senhor, pois já naquele tempo já haviam pessoas se imiscuindo no meio do povo de Deus, acrescentando algo ao Evangelho do Senhor, trazendo mistura, colocando fermento, desviando os irmãos daquela fé, que ele fala que é a fé santíssima, né? Então, ele se sentiu constrangido no seu espírito a exortar aqueles irmãos a batalhar diligentemente pela fé que foi entregue aos santos. Quanto nós precisamos estar atentos a isso também, irmãos, porque não é diferente dos nossos dias. Nós lemos aqui, né, no versículo 17, que ele fala que no último tempo haveriam escarnecedores, pessoas que andavam seguindo as suas ímpias paixões, promovendo divisões, não têm o Espírito. Ele fala, mas vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Aleluia. E no final ele diz que aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço, vos apresentar com exultação, né, imaculados diante da face do nosso Senhor. Essa é a nossa confiança, essa é a nossa fé. Nada pode nos roubar, né, essa clareza, essa certeza, essa convicção, essa firme confiança dos nossos corações, né, daquilo que o Senhor tem depositado, aquela fé que foi entregue a cada um de nós. A palavra diz que essa fé foi entregue aos santos. Essa é a fé, esse é o depósito que o Senhor efetuou nas nossas vidas. Nós temos estudado ali na carta de Paulo ao Timóteo. Eu convido os irmãos a abrir 1 Timóteo 6, no verso 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Essas coisas que ele cita aqui, né? Ele, nos versículos anteriores, ele fala daquelas pessoas que ensinavam outra doutrina, que não concordavam com as santas palavras do Senhor, aquelas pessoas que gostam de questões, contendas de palavras, né? E altercações sem fim, homens cuja mente é pervertida e que julgam que tem na piedade uma fonte de lucro. Então, ele fala também do amor ao dinheiro, das pessoas que caem em tentações e ciladas por causa dessa busca desenfreada pelas coisas deste mundo. Então, ele escreve a Timóteo, tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Prosseguindo, antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. No verso 14, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda no versículo 20, fala, e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Paulo, então, escreve a Timóteo, e ele fala também desses enganos, desses desvios, desses falsos apóstolos, desses falsos cristãos que, na verdade, têm como Deus a si mesmo, o seu próprio ego, né? Então ele fala para ele fugir dessas coisas, fugir de contenda, fugir dessas discussões sem fim que nada levam, fugir dessa busca pelas coisas deste mundo, mas seguir, né,
seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a mansidão e a constância. E combater o bom combate da fé. Nós cantamos, né? Lutando um bom combate no Senhor. O combate que o Senhor nos tem confiado é pela pureza do Evangelho, pela pureza da fé que nos foi entregue. Esse é o depósito do qual nós vamos prestar contas ao Senhor, né? Daquilo que Ele nos confiou e do que nós temos feito, do depósito que Ele fez na nossa vida, né? Nós temos um combate, nós temos uma carreira a correr, né? Nós, como Paulo diz, nós não estamos aqui desferindo golpes no ar, mas nós sabemos muito bem, claramente, qual é o objetivo, né? O fim objetivo da nossa salvação, né? Da nossa fé. E então nós prosseguimos para o alvo, né? Como diz Paulo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E o Senhor está cada dia nos conduzindo. Então, nós temos que saber que tudo na nossa vida há um propósito do Senhor. E nós temos que conhecer e cooperar com o Senhor nessa edificação e combater esse bom combate. Porque não nos iludamos, irmãos. Há oposição contra nós, né? Há o inimigo, aquele que tenta. Ele não pode nos roubar, não pode nos matar, não pode nos destruir, mas ele tenta nos enganar, ele tenta nos seduzir, ele tenta nos distrair, ele tenta nos desviar do caminho. Então temos que ser vigilantes, sóbrios, né? Conhecendo o tempo, sabendo que os dias são maus e perseverantes. Aquilo que o Senhor tem depositado nas nossas vidas. Paulo, ele ainda na segunda epístola de Timóteo, queria ler só no capítulo 1, na segunda epístola, no capítulo 1, verso 12 até o 14, diz: "E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós." Amém. Paulo, ele fala que eu sei em quem tenho crido, né? Eu sei, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Então, nós sabemos que temos no Senhor essa segurança, né? Nós podemos manter os nossos olhos no Senhor. Nós não precisamos, em momento algum, duvidar, vacilar nessa fé. E manter o padrão das sãs palavras. O Senhor, Ele não negocia com a sua palavra. Mas o Senhor diz que Ele vela pela sua palavra para cumprir. Nenhuma das suas palavras cai por terra. Então, irmãos, não nos enganemos, né? As pessoas muitas vezes querem negociar a palavra de Deus. Querem torcer a palavra de Deus para atender, né, os interesses do nosso próprio coração. Mas o Senhor, Ele não admite esse tipo de coisa. O Senhor, Ele é o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente, né? Esse é o nosso Deus. Graças a Deus por isso, porque se o Senhor mudasse, o que seria de nós, né? Mas a base da nossa fé é a fidelidade do Senhor, a constância do Senhor, e Ele não volta atrás em todas as suas promessas. Graças ao Senhor por isso, né? Por isso temos a certeza, porque estamos firmados de uma fé, de uma palavra que não volta atrás, que é inarredável, que é inalterável, né? Que é inegociável. Então, irmãos, temos que manter o padrão das sãs palavras, né? Graças ao Senhor. Fala, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então nós temos esse, né, depósito em nós. O Senhor tem feito esse investimento, né? Ele tem depositado em nós a sua palavra, Ele tem depositado em nós o seu Espírito Santo.
visando a edificação, visando a santificação, visando a glória do Senhor em nossas vidas, né, e através de nós. Graças ao Senhor por isso. E ainda no capítulo 2, versículo 1, ele fala: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Irmãos, não somente combater, não somente guardar o mandato imaculado, né, mas também nos fortificarmos na graça do Senhor. Porque na graça do Senhor nós somos renovados, nós somos fortalecidos dia após dia. Nós podemos ter noites de dificuldade, como diz o Salmo, né? O choro pode durar uma noite, né? Mas a alegria vem pela manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Aleluia, que privilégio, que confiança. Esse é o nosso Deus. Então, fala, fortifica-te na graça. Nessa graça do Senhor nós temos a força para prosseguirmos. A força para caminharmos até aquele dia, até a completação da obra. Para podermos chegar, né, ao fim da nossa carreira e dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E ele diz: a coroa da glória agora me está reservada. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Então a cada um de nós, o Senhor tem reservado o seu galardão. E o que nós temos que fazer é sermos fiéis em guardarmos o bom depósito do Senhor. Guardarmos o mandato do Senhor imaculado e irrepreensível até a sua vinda. Preservarmos o modelo, o padrão das Santas Palavras. E não nos deixarmos distrair por nada que não seja o Senhor mesmo. Né? Graças ao Senhor pela sua palavra, pelo seu amor, pelo seu cuidado para cada um de nós. E antes de participarmos da mesa, eu gostaria de ler apenas aqui no primeiro capítulo de Apocalipse, Apocalipse 1, a partir do primeiro versículo. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Glória ao Senhor. Aquele que é, que era e que há de vir. Aleluia. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aleluia. Estamos aqui diante do Senhor. O Senhor, ao instituir essa mesa, né, essa celebração, Ele orientou os seus discípulos a fazer isso todas as vezes em memória de mim. Então nós estamos aqui, mas não somente olhando para 2000 anos atrás, quando o Senhor esteve aqui corporalmente nessa terra,
derramou o seu sangue, foi crucificado, consumou ali naquela cruz a obra da nossa redenção. Graças ao Senhor por isso. Mas não olhamos somente para 2000 anos atrás, nem também para a eternidade passada, porque a palavra diz que o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, né? Graças ao Senhor por isso. Mas o Senhor diz, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Mas, principalmente, aquele que é, né? Aquele que vive hoje, aquele que hoje está à direita do Pai, aquele que tem toda a autoridade, aquele que é o nosso supremo pastor, o nosso advogado, o nosso apóstolo da nossa confissão, nosso sumo sacerdote diante de Deus, que hoje intercede por nós. Aleluia. Então, Ele é o nosso Senhor, vivo hoje. Aleluia, que foi morto e ressuscitou, que virá. Glórias ao Senhor por isso, né? A nossa fé, ela aponta para a volta do nosso Senhor, do seu reino, quando Ele estará concretizando, né, no tempo, aquilo que em Deus já está consumado, quando todos os reinos estarão debaixo dos pés do Senhor, né? Aleluia, nós olhamos para aquilo também, né? Para aquele que há de vir, aquele que é, aquele que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória ao Senhor. O Senhor, Ele, ao escrever essas 7 cartas às 7 igrejas, nós vemos várias, né, recomendações, várias exortações. E em várias delas, né, o Senhor, Ele fala da perseverança, fala de guardar aquilo que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele fala de arrepender, né, e voltar ao caminho do Senhor. Ele fala que aqueles que não negaram a fé. Ele fala daqueles que têm obras, têm amor, têm fé, têm serviço, né? Ele fala, lembra-te do que tens recebido, guarda, arrepende-te. Ele fala que aqui, vamos ler apenas do capítulo 3 de Apocalipse, no verso 8, a carta à igreja de Filadélfia. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. E, por último, em versículo 21, fala, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Devemos estar apercebidos, né? O autor de Hebreus, ele diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, o Senhor, Ele fala conosco dia após dia. Então, precisamos estar atentos ao falar do Senhor. E a cada dia, o nosso viver, ele seja coerente, ele seja digno desta fé que nos foi entregue, desse mandato que nos foi confiado, para que possamos guardá-lo imaculado e irrepreensível até a vinda, né, do nosso Senhor Jesus Cristo.
Aleluia. Nós estamos aqui para participar do Senhor. Estamos aqui diante dessa mesa, totalmente gratos ao Senhor, porque é pela graça do Senhor que nós somos atraídos a Ele mesmo. Não havia em nós qualquer merecimento, nada que houvesse atrativo, mas pela graça do Senhor, Ele nos alcançou. Aprove ao Senhor revelar o seu Filho em nós. E na medida da fé que temos recebido do Senhor, prossigamos, irmãos, cada dia mais, buscando mais o Senhor, buscando mais do seu Espírito Santo, a revelação do Senhor, também fidelidade no nosso caminhar, para que o nosso proceder, ele seja de acordo com essa palavra, de acordo com o modelo, com o padrão das santas palavras que o Senhor nos tem revelado nesse tempo. Amém?